Você está no canal Belciclei Barbosa. Muito obrigado por sua presença. Por favor, curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Olá, meus amados amigos, olá, meus amados irmãos. Louvado seja Deus, porque nós estamos aqui reunidos, eu aqui nesta igreja e você na sua casa. Hoje eu quero falar do coração de Deus para o seu coração, da palavra de Deus para a sua mente. Hoje à noite eu quero desenvolver um tema com vocês. Não tenha medo, mas tenha fé. Baseado, é claro, na Bíblia Sagrada, no livro de Marcos. Agora é hora de você pegar a sua Bíblia. É hora de você pegar a sua Bíblia, é hora de você colocar assim um pouquinho assim no seu coração, ó, porque nós vamos agora fazer uma oração. Nós vamos fazer uma prece com você, para que Deus nos dê sabedoria para entendermos a palavra dele nessa noite. Podemos orar? Querido Deus, nós louvamos o teu nome nessa noite. Estamos te adorando por meio desse recurso de comunicação. As pessoas estão em suas casas, outras porventura estejam no seu trabalho. Pai querido, eu gostaria que o Senhor, através desse meio de comunicação, abençoasse o meu irmão, a minha irmã, abençoasse as famílias, abençoasse o meu amigo, a minha amiga, e que nessa noite, com o tema não tenha medo, mas tenha fé, o Senhor possa fortalecer a nossa vida, o Senhor possa abençoar a nossa mente, o nosso coração, não somente para compreender tua palavra, mas também para colocarmos em prática e para entendermos a tua santa e divina palavra. Que a voz seja minha, mas que a palavra seja tua. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu gostaria agora que você me acompanhasse na Bíblia. Se você tivesse uma Bíblia aí, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Marcos. Exatamente, segundo Marcos capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 35 até o versículo 41. E diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam, diz a palavra. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Diz a palavra: e Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou, glória a Deus por isso, e fez-se grande bonança. Versículo 40. Então lhe disse Jesus: por que sois assim tímidos? Como é que vocês não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra do Senhor. É importante nós analisarmos um pouco esse texto que acabamos de ler. Analisamos o contexto do texto. O contexto é o seguinte: Jesus passou o dia inteiro pregando o Evangelho, explicando as parábolas do reino de Deus, acolhendo os necessitados. Jesus passou o dia inteiro curando os enfermos, recebendo as pessoas maltrapilhas, as pessoas rejeitadas pela nação judia. Jesus recebeu essas pessoas durante o dia inteiro. Jesus colocou as crianças no seu colo e do seu colo ensinava as crianças. Foi um dia muito atarefado aquele dia. Foi um dia muito cansativo. A palavra de Deus diz que quando foi altas horas da noite, Jesus, muito cansado, disse para o discípulo: pegamos um barco e passamos para outra margem, a margem do mar da Galileia. Veja que coisa interessante. A iniciativa de pegar o barco e atravessar o mar da Galileia foi de Jesus, não foi do discípulo. Isso é importante você saber. Precisamos analisar outras coisas importantes desse texto. Por exemplo, o mar da Galileia
que na verdade não era de água salgada, mas era de água doce, porque era o lago de Genezaré, também conhecido como o lago do Tiberíade. Era o mesmo lago de água doce. Esse lago, ele era entrincheirado pelas montanhas de Golã, e soprava os ventos nesse lago que vinham das montanhas de Hermon. Esse vento vinha muito forte lá de cima para baixo, era entrincheirado por essas montanhas, batia com muita força na superfície daquele rio, e muitas vezes provocando ondas de 2,5 metros. Veja que coisa. E nessa travessia de Jesus, a palavra de Deus nos informa que os ventos começaram a soprar com força, batendo com ímpeto contra a superfície daquele lago de água doce. E a palavra também de Deus diz que as ondas começaram a se agitar, as ondas começaram a bater com força sobre aquele barco, porque as tempestades são assim, elas são imprevisíveis. É verdade ou não é? As tempestades são imprevisíveis, não manda recado, não vem pelo WhatsApp. Quando ela vem, pega você de surpresa. Olhe para mim agora, aqui bem nos meus olhos. Não é verdade que nós estamos passando por tempestades no mundo e também na nação brasileira? Não é verdade que os ventos estão soprando sobre o nosso barco, que é a nossa família, sobre a nossa vida? Veja, é importante você saber disso. As tempestades, elas são imprevisíveis, não manda recado, elas nos pegam de surpresa. E pegaram os discípulos. Quanto mais os discípulos remavam, quanto mais os discípulos se esforçavam, mais a tempestade ficava pior. Em Mateus, no capítulo 8, tem o mesmo registro desse episódio. E lá diz que as tempestades passavam por cima do barco. Quanto mais os discípulos tiravam água do barco, mais água entrava. Os discípulos estavam desesperados. Sabe por quê? Porque as tempestades são assim. As tempestades da vida muitas vezes são inadministráveis. Elas fogem do nosso controle. Vocês estão escutando as notícias todos os dias. Parece que a pandemia, parece que o homem não tem mais o controle sobre essas coisas. As coisas ruins que estão acontecendo nos últimos dias, parece que têm fugido do controle das autoridades governamentais, têm fugido do controle dos médicos. Assim são as tempestades, muitas vezes são inadministráveis. Talvez nessa noite eu esteja pregando para alguém que a tempestade pegou você de surpresa. Pode ser uma tempestade no seu casamento, pode ser um casamento que você sonhou com uma vida feliz no casamento, mas de repente o seu casamento está dando errado. As coisas não estão saindo como você planejou, e agora está fugindo do seu controle. Talvez eu esteja pregando para alguém que os ventos estão batendo com ímpeto contra a sua vida, contra a sua casa, e você está desesperado, não sabe o que fazer, não sabe qual decisão tomar. Ah, queridos, a palavra de Deus diz que os discípulos ficaram com a tempestade ali, sem saber administrar a tempestade. Mas eles lembraram que Jesus estava onde? Exatamente, estava no barco. E os discípulos acordaram Jesus desesperadamente, ou desesperados, e perguntaram para Jesus: Senhor, não te importa que estamos aqui perecendo? Essa pergunta dos discípulos não é muitas vezes a nossa própria pergunta? Quantas vezes você diz: Senhor, veja, o Senhor não está vendo a minha situação, Senhor, o Senhor não está vendo o meu desespero? E quanto mais você ora, parece que muitas vezes a coisa fica pior. A pergunta dos discípulos: Senhor, não te importa que nós estamos perecendo? O Senhor não se importa com o nosso problema, com a nossa dificuldade? Ah, querido amigo, ah, querido irmão, Jesus se despertou. Jesus se despertou, ficou em pé dentro do barco, levantou suas mãos, e a palavra de Deus diz que Jesus deu uma ordem para o vento, deu uma ordem para a água, ou para as ondas. E diz a palavra de Deus, os ventos pararam, o mar se acalmou, e a palavra de Deus nos informa que houve grande bonança, ou seja, houve uma calmaria, houve uma paz. Você não diz amém? Jesus pode acalmar a sua tempestade, Jesus pode paralisar esse vírus que está assolando a nação brasileira, que está assolando o nosso mundo. Ele tem poder para isso. Jesus é
maravilhoso. Você não diz amém? Pode dizer amém, pode dizer glória a Deus, pode dizer aleluia. Jesus estava dentro daquele barco, acalmou os ventos, acalmou as águas. E Jesus olhou para a sua igreja, que naquela ocasião eram os seus discípulos, que hoje representam eu e você como igreja de Deus. E Jesus deu uma resposta em forma de pergunta. Por que vocês são assim tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Quando eu vou na tradução da linguagem de hoje, eu encontro nesse mesmo texto, Jesus falando sobre, trocando a palavra timidez pela palavra medo. Acompanhe comigo aí na sua, vai aparecer na tela para a gente aí, vai aparecer na tela. Veja o que Jesus falou na linguagem de hoje. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Jesus está de brincadeira, não é verdade? Se fosse você que estivesse lá naquele dia, se fosse você que estivesse ali naquele barco, vendo as ondas, as águas entrarem no barco, vendo os ventos soprarem com ímpeto naquele barco, a palavra de Deus diz no livro de Mateus que os ventos eram tão fortes que arremessavam o barco para um lado, arremessavam o barco para o outro. Os discípulos se desesperaram. Se fosse você, também você não iria ficar com medo? Se fosse você, você não teria a mesma atitude dos discípulos? Sabe, queridos, nós estamos em casa, não é verdade? E muitas pessoas estão em casa, muito mais pelo medo de sair e contrair o vírus do que pelos decretos do governo. É verdade ou não é verdade? O medo ele paralisa. E é o que está acontecendo com a gente. Mas Jesus nessa noite faz uma pergunta ao teu coração. Você que crê em Deus, você que acredita em Deus, você que ora, você que lê sua Bíblia, você que é um membro de alguma igreja, Jesus está perguntando para você, por que você é assim tão medroso? E por que você não tem fé? Existem pelo menos 4 razões, porque Jesus não quer que tenhamos medo, mas que tenhamos fé. O medo faz parte do ser humano. O medo faz parte do ser humano no seu dia a dia. Mas por que Jesus falou para os seus discípulos e hoje para mim, para você, eu não quero que vocês tenham medo, mas eu quero que vocês desenvolvam fé em momentos de tempestade? Por pelo menos 4 razões. A primeira razão, eu gostaria que agora você não conversasse mais com ninguém aí na sua casa. Diga para o seu amigo aí, preste atenção que o pastor vai falar. Diga para o seu irmão, preste atenção que o pastor vai falar. Jesus não quer que você tenha medo, mas em tempo de crise, em tempo de pandemia, em tempo de maremotos e terremotos, inundações, Ele quer que você desenvolva a sua fé nele. Primeira razão, porque Jesus não quer que você tenha medo, mas que você tenha fé, é pela promessa. Quem foi que teve a ideia de dizer, passamos para outra margem? Foi o próprio Jesus. Então Jesus fez uma promessa para o discípulo, esse barco chegará ao outro lado. Amigo, minha amiga, meu irmão, aquele barco tinha um destino. O destino daquele barco era a outra margem do lago. Poderia vir um tsunami, mas aquele barco não afundaria, porque aquele que falou é fiel. Aquele que promete, cumpre. Na Bíblia, nós temos mais de 3.000 promessas da palavra de Deus. Nenhuma promessa falhou. Nenhuma promessa deixou de se cumprir. O Deus que pede para mim não ter medo, mas ter fé, é o Deus da promessa. Quando o povo de Israel caminhou no deserto, passaram pelo Mar Vermelho, depois Moisés morre, Moisés passa o bastão para Josué. Josué atravessa o rio Jordão. E sabe, queridos amigos, e sabe, queridos irmãos, Josué no meio do povo de Israel, agora o novo líder da nação, Josué fala uma palavra poderosa com relação à promessa. Vejamos aí, vai aparecer aí para você. Vejamos aí Josué capítulo 21, versículo 44. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Louvado seja Deus, o Deus da promessa. O Deus da promessa está dizendo, não tenha medo, tenha fé.
Nenhuma promessa de Deus falhou, nenhuma promessa de Deus está falhando e nenhuma promessa de Deus falhará, porque Deus é homem de uma só palavra, porque Deus não é homem que para mentir, Ele é o Deus da promessa. Quantas promessas Deus nos fez para mim, para você, quantas promessas se cumpriu na sua vida, na minha vida, na nossa família, que os nossos olhos puderam ver. Louvado seja Deus, não tenha medo, tenha fé, porque eu sou o Deus da promessa. Amém? Uma segunda razão, por que Deus não quer que você tenha medo e você tenha fé, desenvolva fé em meio às tempestades, é a presença. Uma perguntinha, aonde estava Jesus antes de entrar no barco? Perto dos discípulos. Aonde estava Jesus quando eles começaram a viagem? Dentro do barco. A presença de Deus é o motivo para que você não tenha medo, mas você tenha fé. A palavra de Deus nos diz, no livro de Isaías, que passarei pelas águas, mas as águas não te afogarás. Passarás pelo fogo e o fogo não te queimarás, porque eu sou o Senhor teu Deus que vou proteger você. Amém? É a presença de Deus. Davi falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Amém? Louvado seja Deus. No Salmo 139, fala da presença de Deus. Se suba ao céu, Deus está lá. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, Deus está lá. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos ares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Deus seja louvado, Ele é o Deus da presença. Está comigo aqui através do Espírito Santo, está com você aí, com a sua família, com seus filhos. Ele é o Deus da presença. A palavra de Deus, falando sobre a presença de Jesus conosco, Jesus escreveu o seguinte no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versículo 20, diz o seguinte: eis que estou com vocês, quantos dias? Todos os dias, até o final da onde? Do mundo. Você entendeu o que você leu? Jesus está conosco todos os dias, Ele está conosco todas as horas. A palavra de Deus diz, quando tiver uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, invocando o nome de Deus, ali Deus se manifestaria. Deus não abandonou suas criaturas, Deus não esqueceu de você, Ele é o Deus da presença. Ele está comigo aqui, mas está com você aí na sua casa. Louvado seja o nome de Deus. Ele está conosco todos os dias, na tribulação, na bonança, na tristeza, na alegria, na saúde e na enfermidade. Deus está presente com você. Talvez eu esteja pregando para alguém que está no hospital essa hora. Você talvez pegou o celular e você está ouvindo essa mensagem. Deus está com você nesse leito. Louvado seja Deus por isso. Talvez eu esteja pregando para alguém que está lá na penitenciária, encarcerado. Eu quero dizer que Deus também pode estar com você. Se você invocar o nome de Deus, Deus também se fará presente com você. Porque Ele é o Deus da presença. Deus estava ali, dentro daquele barco. Você não diz amém? Você não diz amém? Louvado seja Deus por isso. Louvado seja o Senhor por isso. Você sabia que no capítulo 6 de Marcos, teve uma outra tempestade? Sabia disso? Essa tempestade do capítulo 6, Jesus está fora. Ele vem de madrugada na quarta vigília, andando por sobre as águas. Olha que coisa, Jesus veio andando por sobre as águas. Ou seja, em uma tempestade, ele está dentro do barco. Outra tempestade, ele está fora do barco, andando por sobre as águas. Por que Jesus, uma tempestade estava dentro do barco e a outra tempestade estava fora do barco? Você quer saber? Quer saber ou não quer saber? Então diga aí, pastor, fale. Diga aí, pastor, fale. Ok, eu vou dizer, vou falar para você. Olha aqui, meu irmão. A primeira tempestade, ele estava dentro. A segunda tempestade, ele estava fora. Sabe por quê? Porque Jesus está tão presente junto com você. Ele pode acalmar as tempestades internas do teu coração.
E Ele pode acalmar as tempestades externas do seu coração. Ele pode estar dentro e pode estar fora, porque Ele é o Deus onipresente. Você não diz amém? Louvado seja Deus por isso. Ele está com você aí. Não tenha medo, tenha fé. Há uma terceira razão, porque Jesus diz para mim e para você: não tenha medo, tenha fé. E essa razão aqui, eu gosto muito dela. Sabe qual é? É por causa do poder. Quando os discípulos, eles acordaram Jesus, Jesus levantou as mãos e acalmou os ventos e acalmou ao mar. Sabe o que significa isso, amigo? Sabe o que significa isso, meu irmão? Significa que Jesus, acalmando os ventos e acalmando o mar, Ele tem poder sobre as forças da natureza. Você não diz amém? Jesus tem tanto poder que o vento lhe obedece, que o mar lhe obedece. A natureza inteira obedece ao poder de Deus. Ele é o Deus do poder. Ah, queridos, não tenha medo, tenha fé, porque esse é o Deus do poder. No capítulo 5 de Marcos, quando Jesus chegou do outro lado da margem do lago, Ele encontrou um jovem. Nós conhecemos como o endemoniado de Gadara. 6.000 demônios aquele jovem tinha. Morava num cemitério. Perdeu a vida, perdeu a família. E Jesus olha para esse jovem e sabe o que ele faz? Sabe o que Jesus faz? Jesus expulsa os 6.000 demônios, ou seja, uma legião de demônios. Jesus expulsou. Sabe o que significa isso, amigo? Sabe o que significa isso? É que Jesus tem poder sobre as forças da natureza, mas também tem poder sobre as forças espiritual do mal. O grande reformador Martim Lutero disse que o diabo é como se fosse um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde a coleira permite. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que está dizendo para você não ter medo, mas desenvolver a fé. É o Deus do poder. Ele manda nas forças sobrenaturais da natureza. Ele manda no mundo espiritual do mal. E nesse mesmo capítulo 5, Jesus curou aquela mulher. Lembra daquela mulher que estava com 12 anos sofrendo com uma hemorragia sanguínea? Jesus curou essa mulher. Jesus curou essa mulher. Sabe por que Jesus curou essa mulher? Porque Jesus quer dizer o seguinte: eu tenho poder sobre as forças da natureza, eu tenho poder sobre o mundo espiritual do mal, mas também tenho poder sobre as enfermidades. Você não diz amém? É por isso que Ele não quer que você tenha medo, mas quer que você tenha fé, porque Jesus tem poder sobre as enfermidades. O que é o vírus Covid-19? O que é o coronavírus na presença de Deus? Não é nada. Jesus tem poder para curar as enfermidades físicas, mentais, espirituais. Ah, queridos amigos, nesse mesmo capítulo 5 de Marcos, Jesus, ele foi até a casa de Jairo. E sabe o que ele fez lá? Ele ressuscitou a filha de Jairo. Ressuscitando a filha de Jairo, Jesus demonstra para mim e para você que Jesus tem poder sobre as forças da natureza, tem poder sobre as forças do mal, tem poder sobre as enfermidades, e Jesus tem poder sobre a morte. Louvado seja Deus! O meu Deus que é o seu Deus, o meu Jesus que é o seu Jesus, Ele tem poder sobre a morte. Você não diz amém? Não é um fato suficiente para que eu e você possamos encarar a pandemia, possamos encarar a tempestade da vida com mais fé? Sim ou não? Esse é Jesus de Nazaré, o Jesus que acalma os ventos, que acalma as tempestades, o Jesus que expulsa os demônios, o Jesus que cura as enfermidades, o Jesus que ressuscita mortos. Louvado seja Deus! Ah, querido amigo, mas tem uma quarta razão. Por que Jesus está dizendo não tenha medo? Vocês que creem em mim, vocês que fazem parte da minha igreja, você que crê no meu Pai, crê em mim, crê no Espírito Santo, você não precisa temer. E é a quarta razão. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que quando Jesus acalmou a tempestade, os ventos e as ondas, houve-se grande bonança. Ou seja, houve paz. Isso aqui é interessante. Houve paz. Então, a palavra paz na Bíblia
Quando a Bíblia fala de paz, paz não é, para você entender bem, paz não é a ausência de problemas ou ausência de tempestade. A paz que Jesus explica e a paz espiritual que Jesus oferece não é uma vida sem problema, sem dificuldade, mas é uma vida de confiança em Deus em meio às tempestades. É uma vida de confiança em Deus em meio às coisas ruins que têm acontecido no mundo inteiro. Você entendeu? Porque se você quer um lugar onde não tem problema, você tem que ir para o cemitério. Porque é lá no cemitério que as pessoas não falam mal de ninguém. Lá no cemitério as pessoas não têm problema. Lá no cemitério as pessoas não têm dificuldade. Lá o coronavírus não vai pegar ninguém. Só que tem um problema. As pessoas estão mortas. Você entende? Como diz Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, mas eu todavia não abandonarei a Deus. Paz com Jesus não quer dizer que você não terá problema, não quer dizer que você não passará por dificuldades, mas quer dizer que você terá confiança, que você terá certeza de todas as coisas, de tudo e de todas as coisas que têm assolado a sua vida. Ah, querido amigo, ah, querido irmão, os discípulos ficaram tão impressionados com Jesus, o Jesus da promessa, o Jesus da presença, o Jesus do poder e o Jesus da paz, que os próprios discípulos disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja Deus por isso. Será que nessa noite você precisa crer mais em Deus? Será que nessa noite você precisa conhecer mais o Deus Todo-Poderoso, o Deus onipresente, o Deus onisciente e o Deus que pode fazer tudo em todos? Será que nessa noite não é noite de você exercitar sua fé, crendo mais nesse Deus que tudo pode fazer? Eu quero responder a pergunta dos discípulos. Quero responder a pergunta dos discípulos. Eles perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Sabe quem é esse? Esse foi aquele que nos seus decretos eternos ele criou todas as coisas. Esse é aquele que os patriarcas falaram e os profetas anunciaram. Esse foi aquele que foi verbo encarnado e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Pastor, quem é esse? Sabe quem é esse, amigo? É aquele que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado. Esse é aquele que foi sepultado, mas no terceiro dia ele o ressuscitou. Amém? Esse é aquele que foi para o céu e que disse: vou voltar outra vez. Não se turbe o teu coração, credes em Deus, credes também em mim, eu voltarei outra vez. Sabe quem é este? Este é aquele que está construindo uma casa lá em cima, no qual não terá corrupção, no qual não terá problemas, no qual não teremos morte, haverá um mundo de justiça. Esse é o Jesus de Nazaré, é o Deus da promessa. Esse é Jesus de Nazaré, o Deus da presença. Esse é Jesus de Nazaré, o Deus do poder. Esse é Jesus de Nazaré, o Deus da paz. Isaías disse que Ele é o príncipe da paz. Não quer você nessa noite, junto comigo, unir a minha fé com a sua fé, unir a minha crença com a sua crença, nesse Deus que tudo pode fazer? Não tenha medo, tenha fé no Deus que tudo pode. Você não quer reunir agora a sua família? Isso, pode reunir a família. Eu vou dar um tempinho para você reunir a sua família. Reúna a sua família. Abraça os seus filhos agora. Abraça o seu esposo. Se você está aí com um amigo na sala, abraça o amigo. Fica mais pertinho aí junto da família. Não tem problema dessa pandemia não, porque vocês são da mesma casa, da mesma família. Ou pegue na mão. Fiquem juntos. Aproxime-se. Porque nós vamos unir a nossa fé nesse Deus maravilhoso. Creia em que Deus tudo pode fazer por você, em você.
e pode fazer muito mais através de você. Posso orar? Já está juntinho aí com a família? Louvado seja Deus pelo culto dessa noite. Eu quero orar com você, em você, por você, diante do Deus que está sobre você. Vamos orar. Querido Deus e Pai, louvado seja o teu nome nessa noite. Obrigado porque nessa noite o Senhor fortaleceu a nossa fé. Obrigado porque nessa noite o Senhor restituiu de novo no nosso coração a alegria da salvação em Jesus Cristo. Obrigado por nos apresentar nesta noite esse Deus maravilhoso que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse Deus que todas as coisas pode fazer. Esse Deus que manda no céu, que manda na terra. Esse Deus que manda nas forças da natureza. Esse Deus que manda nas forças espirituais do mal. Esse Deus que manda nas enfermidades, que manda até na morte. Nós clamamos a esse Deus pela nação brasileira. Nós clamamos a esse Deus para que essa pandemia se detenha. Meu Deus, as pessoas estão em suas casas, a maioria com medo. E realmente pelos noticiários essas coisas nos trazem pavor e nos trazem medo. Mas que nessa noite, Deus, tua palavra nos diz que se tu estás conosco, podem cair 1000 à nossa direita, ao nosso lado, muitos à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque tu és o nosso Deus e nós somos o teu povo. Nós clamamos a Ti por aqueles que já estão infectados, para que o Senhor vá através do Teu Espírito Santo e dê a vitória na vida dessa pessoa. Abençoe as famílias, abençoe, meu Deus, todas as pessoas que estão ligadas conosco nesta noite. Nós louvamos o Teu nome. Obrigado, Deus, por nos permitir nessa noite Te adorar na beleza de Tua santidade. Nos despede aqui desse meio de comunicação, mas nunca mais nós queremos sair da Tua presença, porque Tu és o Deus que tudo pode. Tu és o Deus que todas as coisas pode fazer conosco, por nós, em nós e através de nós. Nós entregamos as famílias em Tuas mãos e fazemos isso no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém.